Fala pessoal, tudo bem? Ediano aqui mais uma vez e hoje eu estou trazendo um vídeo aí para vocês para falar um pouquinho sobre GraphQL com Next.js. E esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho longo, tá? A gente vai passar por vários detalhes ali de configurações e implementações que a gente pode fazer no GraphQL. Inclusive a gente vai lidar ali de uma forma mais correta possível para a gente trabalhar com o relacionamento de banco de dados. E aqui o que eu tenho para vocês, eu já tenho um projetinho mais ou menos pronto, que é um de uns vídeos anteriores que eu tinha feito para teste com o Next. Hoje a gente não vai abordar testes, tudo bem? A gente vai fazer somente aqui mostrando como é que a gente faz para poder usar o GraphQL. E a única coisa que eu fiz diferente aqui do projeto anterior é criei uma nova branch, é claro. Aqui no esquema do Prisma, eu criei um novo model de vídeos no qual eu vou fazer um relacionamento entre usuários e vídeos aqui, para a gente inclusive lidar com essa questão de includes dentro do GraphQL, qual seria a forma mais correta possível, tá? Não existe o certo ou errado, tá? Na verdade, existe o que você pode consumir menos recurso na hora de fazer uma requisição. Então, isso aqui é o nosso projetinho, a gente vai partir dele. Aqui, só recapitulando do que a gente tinha desse projeto aqui, a gente tem um CRUD aqui para usuários, então a gente tem um services aqui que tem um create, um find all, um find on, tá? Aqui também eu tenho um serviço de e-mail, esse serviço de envio de e-mail que ele é 100% fake, ele retorna ao próprio usuário aqui, nem tipar ele direito o tipo, então a gente vai manter ele também. Eu tinha feito ele somente para poder fazer demonstração de como é que a gente poderia testar um serviço, fazer testes unitários para um serviço externo. Mas, partindo aqui do princípio, eu vou passar rapidão pela documentação que a gente vai seguir. E a documentação que a gente vai seguir é a oficial aqui do Next.js. E ele tem aqui uma documentação bem extensa e exclusiva para lidar com GraphQL. Uma das partes que ele fala aqui, justamente nesse menu aqui em GraphQL, em Kickstart, ele dá um passo a passo aqui de como você poderia fazer para usar com o Apollo. Tem outros serviços aqui que ele explica também que você poderia estar usando. Não só com Apollo, tudo bem, mas a gente vai lidar justamente aqui com o default do Next.js. E o Apollo eu já usei anteriormente também, eu tenho preferência por ele, não os outros serviços. Inclusive aqui, ó, ele tem esse tal de Mercúrio aqui, ó. Não tenho a mínima noção como é que ele funciona, então não vou nem passar por ele. Essa documentação aqui, a gente vai passar aqui em Kickstart, Resolvers e Mutation, tudo bem? Por enquanto eu vou arrastar ele ali para outra tela, não vou rolar aqui para vocês, mas depois vocês podem estar verificando essa documentação aqui, lá na documentação oficial. Vou dar só um aviso aí para vocês, tá? Que é em relação ao vídeo. Normalmente, antes de iniciar o vídeo, eu faço um teste de como seria a construção desses recursos aqui que a gente vai lidar e configurações com GraphQL. Mas para esse vídeo em questão eu não fiz isso, tá? Porque é uma ideia que surgiu assim meio em cima da hora e eu acabei simplesmente vindo e fazendo. Então, até roteiro, eu montei um roteiro bem simples mesmo, com pouca especificação. Então, aqui a gente vai ter erro e acerto e o interessante é que a gente veja tudo isso acontecendo em cima da hora, até mesmo para vocês entenderem como é que a gente faz para poder corrigir e compreender também um pouquinho como é que funciona as mensagens de erro quando a gente está usando o GraphQL. Antes de continuar, também é claro, né, gostaria de fazer um convite para vocês para estar se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo aí com um amigo ou amiga e também dando aquele like maroto aí, que vai estar me ajudando muito e vai estar ajudando também o YouTube a entender o conteúdo do vídeo e recomendar para novos usuários. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o de sempre, né? Instalar todas as dependências que a gente precisa. Essas dependências aqui eu peguei lá da documentação do Next.js. E aqui a gente vai instalar o Next.js/GraphQL, Next.js Apollo, Next.js Server e o GraphQL. Vamos instalar tudo isso aqui. E aí a gente vai aguardar, ele vai demorar um pouquinho. A ideia aqui, galera, é eu não fazer nenhum tipo de corte, tá? Então essa parte aqui, se vocês quiserem dar uma aceleradinha, porque provavelmente vai demorar um pouco,
não tem problema nenhum. Mas eu não vou cortar o vídeo justamente para vocês pegar todos os detalhes aí. Nesse meio tempo que eu vou fazer, eu vou abrir um outro terminal aqui e vou criar um model aqui dentro para definições do GraphQL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um next g de generate, mo GraphQL. Ele vai criar uma pastinha aqui dentro para mim com a estrutura do GraphQL. Deixa eu ver se as dependências já instalou. Instalou, sim. Eu vou fechar. Aqui também eu vou fechar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um imports. E aqui dentro eu vou ter umas definições de configuração do GraphQL com as dependências que a gente acabou de instalar. Então aqui lá próprio da documentação do Next, eu vou copiar umas definições que ele tem ali dentro e vou colar aqui. Veja bem, ele já trouxe para mim todas essas definições aqui para mim. Ele pegou o GraphQL Module, deu um for root, passou a tipagem para ele que é do Apollo Drive, né? Que a gente está usando, que é justamente isso que a gente vai usar. E aqui um pouco mais embaixo, a gente tem também as definições do Playground. Playground aí é para a gente fazer requisições com o GraphQL. Se eu não me engano, aqui em ambiente, quando a gente está em ambiente, passa uma variável que é ambiente de desenvolvimento, automaticamente esse Playground aqui ele é ativado. Já em ambiente de produção ele é desativado, justamente por uma questão de segurança, eu acredito. Mas não sei especificamente por quê. Mas nesse caso aqui, eu vou passar como verdadeiro, porque esse aqui não começou um projetinho para teste pra gente. Esse aqui eu vou querer ele ativo, porque depois eu vou mostrar como é que a gente vai escrever nossas queries do GraphQL. O próximo passo aqui é a gente definir o nosso auto-schema file, tá? Eu vou passar justamente essa configuração aqui, ó. Esse auto-schema file é o seguinte, toda vez, e esse join aqui, ele vem de dentro do Node F. Vou deixar ele lá no topo, assim. O que acontece? Quando a gente faz build ou inicia a nossa aplicação, o GraphQL ele lê todas as configurações que a gente tem relacionado a ele, de arquivos, e aí ele cria um arquivo chamado schema.gql e coloca lá toda a parte de definições do GraphQL, porque a gente normalmente quando está fazendo queries GraphQL, tipagem para ele, a gente não escreve em JavaScript, é uma própria estrutura GQL que ele é definido. E aqui, como eu não vou criar essa estrutura, eu vou deixar por responsabilidade do GraphQL, então para mim vai ser muito mais simples, e aí eu preciso passar para ele onde é que ele deve salvar esse arquivo. Só que aqui ainda tem uma diferença. Aqui na raiz do meu projeto, eu gosto de criar uma outra pastinha chamada GraphQL. E aí essa pastinha eu vou substituir aqui por esse src. E dentro dessa pasta eu vou colocar um ponto git keep. Isso aqui por quê? Porque essa pasta aqui, isso aqui já é um macete que eu vou passar para vocês, ó. Essa pasta aqui, ela não pode ser excluída quando eu envio para o Git. Mas, ao mesmo tempo, esse arquivo aqui, ó, graphql /schema.gql, ele não pode ir para o Git. Então, eu tenho que ignorar ele aqui no meu git ignore. Então, como é que eu faço? Eu só faço esse carinha aqui dessa forma. Justamente assim. Ele vai acessar minha pasta GraphQL e vai ignorar esse arquivo. Tudo bem? E já já a gente vai ver esse carinha, um arquivo sendo criado ali automaticamente. Bom, com isso aqui pronto, a gente não precisaria fazer mais nada. Isso aqui é claro, quando a gente está lidando com um serviço grande em produção, que não é só teste, tem outras configurações que a gente passa aqui. Inclusive uma questão para resolver tokens JWT, que normalmente a gente está lidando com autenticação. A gente também tem algumas configurações aqui que a gente pode passar para o contexto. Cache também, inclusive, tá? O cache aqui, existe algumas formas de você lidar com cache, mas eu gosto muito de trabalhar com cache em memória. E aí tem uma lib específica para poder lidar justamente com isso. A lib eu não me lembro aqui agora, tá? Então não vou passar por ela, mas qualquer coisa, se vocês precisarem de uma dica aí, manda nos comentários que eu estarei respondendo. Então vamos lá. Isso aqui pronto. Já vai definir meu GraphQL, ele já vai funcionar.
Você pode ver que esse módulo do GraphQL aqui, ele está sendo usado aqui dentro. Ele foi já chamado aqui, ó. Então, isso aqui, se eu for criar o meu esquema ali de vídeo, já vai funcionar muito bem. E como é que eu vou fazer? Como eu já tenho um CRUD para usuário, um API REST tradicional, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando o meu vídeo ali justamente com o GraphQL, tá? E lembrando aqui para vocês, é interessante que tenha a CLI do Next. Inclusive o comando que eu dei ali anteriormente eu não tinha falado, justamente para deixar para falar aqui. E aqui com esse comando eu tenho alguns recursos interessantes e um deles é criar definição de CRUDs. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar logo um CRUD aqui com ele. Vou dar um next g de generate e aí eu vou dar um rest e vou chamar ele de vídeos. Vou dar um enter. Ele vai me fazer algumas perguntas. Se eu quero criar uma API REST, um GraphQL Code First, um GraphQL Schema First, microserviço ou um WebSocket. Eu quero um GraphQL Code First. Isso por quê? Porque eu não quero criar meus esquemas GraphQL, quero que eles sejam criados automaticamente aqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar um enter aqui, vou confirmar aqui sim, e pronto. Pode ver, ele criou aqui o vídeo. E esse vídeo aqui, ele criou a entidade para mim. Nessa situação aqui, eu vou usar as entidades aqui, tudo bem? Existem outras formas da gente abstrair e organizar melhor as nossas entidades. Mas como aqui eu estou lidando com GraphQL e ainda tem o Prisma aqui, a situação do Prisma, porque com o Prisma a gente trabalha um pouquinho diferente, eu vou deixar a entidade dos vídeos aqui mesmo. Depois eu vou criar uma entidade aqui para o usuário e deixar ali dentro da estrutura dele mesmo. Ali na estrutura dele mesmo. Tudo bem? Voltando aqui para os vídeos, o que é que ele criou para mim? Ele criou um módulo, como sempre, né? Porque é interessante a gente sempre trabalhar com módulos. Então ele pegou aqui meu vídeo resolver e meu vídeo service. Se eu vier aqui em meu vídeo resolver, você pode ver que ele injeta aqui dentro o vídeo service, que a gente vai usar o serviço do vídeo service. E olha só o que ele já traz aqui para mim. Ele traz aqui para mim um create video, que é um método, e ele passa aqui um decorator, mutation, e esse mutation ele vem de dentro do GraphQL. Então tudo que a gente vai lidar aqui é justamente para trabalhar com GraphQL. E olha só o interessante. Já que a gente está usando do tipo code first, se eu vier aqui, der um next, next não, né? npm run start dev, só de eu iniciar esse cara aqui, o GraphQL vai ler toda essa estrutura aqui, ler mais ou menos essas tipagens que foram passadas aqui, e olha só, ele acabou de criar aqui, ó, um schema.gql. Se você já lidou com GraphQL antes, sabe que isso aqui é a estrutura de definições dele para a gente lidar com os dados, com os métodos, entender o que a gente recebe de parâmetro, retorna também de informação. É claro, como a gente vai atualizar isso aqui também vai ser modificado o tempo todo. E como eu disse anteriormente, não é interessante que a gente envie isso aqui para o Git, tá? Eu mesmo não gosto. Tem algumas pessoas que enviam, não teria problema, eu acredito. Mas eu não gosto de enviar porque eu gosto que depois, quando a gente faz o build lá em produção ou em stage, ou alguma coisa do tipo, que ele crie lá na hora a própria definição dele. E aí ele faça isso aqui em tempo de build. Tudo bem? Então vou fechar aqui. Esse arquivo aqui a gente nunca vai modificar ele, tá? Porque se eu modificar ele aqui, provavelmente ele vai quebrar, vai parar de funcionar, então teria que excluir e mandar ele gerar novamente. Voltando aqui para os resolvers, o que é que eu já gosto de fazer aqui? Isso aqui é um macete que eu já vou passar para vocês, mas não é uma regra obrigatória, tá? Mutation. Mutation, eu tô falando que ele vai criar uma estrutura de queries para mutações, para poder lidar com GraphQL, para poder enviar informações, nesse caso aqui, de criação. E aqui esse método eu sei que ele vai ser assíncronos. A primeira coisa que eu faço para ele é passar aquele assíncrono. Aqui, o mutation, eu posso passar um nome muito específico para ela, e eu gosto de vir aqui nesse segundo parâmetro e passar name. E aqui eu gosto de falar bem assim, ó, create video. Porque depois, ali dentro do GQL, ele vai criar um método que eu possa chamar ele de create video. Se eu não passar nenhum nome, ele vai criar automaticamente com esse nome aqui, ó, com o nome do método que foi passado. Mas às vezes eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto só de deixar assim, ó, create e pronto. Isso aqui, create video input, eu não gosto de deixar com esse nome, eu gosto de renomear ele para data.
Esse cara aqui também, eu renomeio ele para data e repasso aqui. Data. Isso aqui eu vou repetir aqui para baixo também, onde tiver aqui, ó. Esse update aqui, a gente vai modificar ele ali um pouquinho, porque eu não preciso capturar o ID dele aqui e reenviar. Já que eu estou enviando os dados tudo junto aqui, não tenho por que eu enviar separadamente aqui. Então aqui eu só envio para data, e aqui eu envio somente uma vez também, data. Esse cara aqui eu renomeio para data, tá? Já já vocês vão entender o porquê que eu estou renomeando esse cara aqui. Aqui no caso de remover, a gente pega somente o ID e envia o ID. E nesse caso aqui, o ID ele não é o do tipo inteiro, ele é do tipo o UID. E aqui no GraphQL ele lida com isso aqui. Se eu salvar, veja bem, ele importou dali de cima o ID. Aqui eu falo que esse cara é uma string, porque de fato um UID é uma string, né? Ele deu erro porque já já a gente vai resolver ali dentro no nosso serviço. Aqui também nesse caso, a mesma coisa. A gente vai falar que ele é um ID. E a gente vai falar que ele é um string. Ele vai dar erro de novo também, é claro. Isso aqui também. Vou remover onde tiver vídeo aqui, ó. Eu vou remover dos métodos, porque eu gosto das queries nomeadas assim, tá? Mas isso aqui é uma preferência minha. Não quer dizer que você também tenha que fazer. Mas eu prefiro assim. E aqui também já tem um outro macete, que é o seguinte. Todos os métodos que a gente tem aqui, essas mutations, eu já fiz alguns testes e passo para ela a seguinte situação. Isso aqui pode ser nulo. Por quê? Tá certo que quando a gente está criando aqui, ele vai me retornar uma informação. Mas eu posso dizer em algum momento que seria o mais ideal, né? Que se eu estou criando, ele não precisa me retornar nada. Então ele pode retornar nulo. Essa seria aqui a questão. Mas, a fim de exemplos, eu vou deixar ele retornando alguma coisa, mas ainda assim eu vou falar que em alguns casos ele pode retornar nulo. Aqui, um find all. O que eu vou fazer? Eu vou falar que ele é um find all vídeos. Vou falar também que em algumas situações ele pode me retornar nulo. Para todo mundo eu passo isso aqui, tá? Isso porque eu já lidei uma vez com uma aplicação e ela começou a me dar erro e depois eu entendi que em algumas situações ela poderia me retornar nulo, mas como não tinha informação do banco de dados, ela me retornava nulo e eu não tinha especificado isso aqui e ela quebrava a aplicação, tá? Uma outra forma de resolver isso aqui, ó, por exemplo, se eu estou retornando, se eu estou buscando todos os dados, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que ele me retorne um valor default com um array vazio, se não tiver nada. Isso aqui também funcionaria. Mas aqui eu ainda assim prefiro por nulo, porque eu sigo um padrão único. Aqui em vídeos, no find on, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ele vai pegar um find on vídeo. E aqui também ele vai poder me retornar nulo. Tá? Esse aqui é macetes que eu gosto de fazer. Aqui no caso do update, eu gosto de nomear também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ele é um update vídeo. E aqui também ele vai falar que ele vai retornar. Ele também vai me retornar nulo. Aqui, para deletar, eu vou falar que ele também vai ser nomeado. Ele vai se chamar delete vídeo. E aqui também ele vai me retornar nulo. Agora vindo aqui corrigindo, o que eu vou fazer? Esse cara aqui eu vou renomear ele para data, porque lá eu já tinha renomeado, né? Esse cara aqui não recebe mais o ID, porque eu não preciso. E aqui eu renomeio para data também. Esse ID aqui é uma string. E esse ID aqui também é uma string. Vou remover esse ID daqui simplesmente porque na hora de eu salvar ele vai tentar importar ali e vai dar uns probleminhas para mim. Mas enfim. Pronto, o que a gente tem é isso aqui. Aqui agora a gente já tem isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas nossas entidades e vou falar quais são os possíveis tipos de retorno que a gente recebe do nosso GraphQL. Tá? Se você ver bem aqui, ó, eu tenho um Object Type. O Object Type é para a gente lidar justamente para essa parte de definições
é um decorator, na verdade, do GraphQL para a gente passar justamente aqui, ó, as definições do tipo de retorno dele. Você pode ver que a minha mutation, ela retorna o tipo vídeo. A minha query, vídeo, ela retorna vários vídeos, então, ou seja, um array de vídeos. Aqui ele está pegando é um vídeo. Aqui no meu update também ele está retornando vídeo. No meu delete também ele está retornando vídeo. E no delete ele não deveria retornar nada, né? Porque já que não tem nada. Então aqui também eu vou modificar para async. Async. Todos esses métodos aqui são assíncronos. Aqui também, nesse caso também, todos eles são. Porque aqui a gente vai estar lidando diretamente com consultas no nosso banco de dados. E pronto, justamente isso aqui. Daqui a pouco a gente vai passar a usar o Prisma ali no nosso construtor, tá? Não se preocupe. E o Prisma aqui eu não vou me preocupar em trabalhar com a validação de dados, tá? Verificar se aquele vídeo já existe, se existe, dá um conflito provoca um erro de conflito, se não existe aí, permite criar e tal, a gente não vai lidar com isso, tudo bem? A gente vai pular essa parte de etapa porque não faz sentido pro vídeo, não é o foco aqui no momento. Mas enfim, e aqui como a gente já tem alguns erros retornando pro nosso CRUD de usuário, a gente consegue pegar justamente essas mensagens aqui lá dentro do GraphQL. E aí vocês vão ver que dá para lidar com aquilo ali também, tá? Existem formas diferentes, mas a gente vai continuar trabalhando com ele ali, não vai modificar. Então, o que acontece? Aqui, continuando com o vídeo, é claro, a gente estava falando aqui de mutation. O que é que eu tenho no meu vídeo? No meu vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma tipagem que vem de dentro do meu Prisma Lite. Deu bug no VS Code? Deixa eu ver aqui. Ele não tá carregando? Ah, tá carregando normal. Vou copiar esse cara aqui. Será que eu tô digitando errado? Ah, tá certo, ele funcionou agora. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar os tipos que ele criou ali do vídeo. Só que aqui já tem aqui esse vídeo, né? Esse vídeo aqui eu poderia renomear para vídeo entity, alguma coisa assim, mas eu não vou fazer aqui agora, então vou fazer assim, ó. Vídeo Prisma. Justamente só para diferenciar o nome. Eu vou falar que ele vai implementar o meu vídeo Prisma. Por que ele vai implementar? Porque ele pode ter um ID, que é uma string. Ele pode ter um nome, que também é uma string. Ele pode ter um URL. Ele deve ter um user ID. Ele pode ter um created edge. E ele pode ter um updated edge. Isso aqui são os retornos dele, tá? E aqui também ele pode ter um user. Só que esse user a gente ainda não criou a entidade do usuário ali. Porque como tem um relacionamento entre vídeo e user, ele pode justamente trazer isso aí também. Aqui eu já vou importar o ID. E aqui eu vou falar que que esse filter, ele vai ser do tipo ID, tá? Esses filters eu teria... O GraphQL, ele trabalha bem assim, ó. Todos os decorators para a entidade, para ele gerar depois a tipagem ali dentro da forma como deveria, a gente passa esses filters aqui. Quando a gente passa o filter, ele consegue entender os nomes dos campos que tem dentro do nosso banco de dados. Tem uma documentação do GraphQL que ele fala que a gente só precisaria passar no mínimo pro primeiro aqui, já que os outros são string, string, string e data, que ele conseguiria entender normalmente todas essas outras propriedades aqui. Mas no meu contexto, eu nunca vi isso funcionando. De todas as vezes que eu já tentei fazer, nunca funcionou. Então, já para evitar esse tipo de problema aqui para vocês, eu vou só copiar isso aqui, colar aqui, porque daí eu já tenho uma garantia melhor que esse cara vai funcionar e vai resolver isso aqui para mim. Isso aqui também vem para cá. Isso aqui, esse cara ali eu vou ter que deletar porque eu tenho certeza que ele vai dar problema. Esse cara aqui, ó. E como eu não tenho definição de tipo para ele, então na hora que eu passar aqui, ó, pro GraphQL, ele vai quebrar ali. Ele não vai deixar rodar.
Então aqui date e aqui date também. E pronto. Isso aqui já seria o suficiente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E vou rodar novamente npm run start dev. Vou deixar o nosso servidor aqui em execução. Você vai ver que aqui, ó, ele vai reconstruir esse cara. E aí eu vou olhar o que foi que ele criou ali dentro. Se eu vier aqui, ó, no meu vídeo, olha só, ele criou aqui uma tipagem de definição de um esquema GraphQL. E ele falou que ele tem o ID, name, o URL, o user ID, tem o created add e o updated add. E ele passou todos os requisitos aqui como obrigatório, tá? Justamente porque aqui na nossa entidade eu não passei que nenhum deles é opcional. Então aqui ele considerou todo mundo como obrigatório. E nesse caso aqui, todos esses campos aqui lá no nosso banco de dados, eu realmente deixei ele como obrigatório. Isso aqui agora, o que eu posso fazer? Eu posso fechar aqui, que a gente não vai usar. E aqui, sim, eu vou começar a implementação com o nosso Prisma para a gente conseguir criar o nosso vídeo, tá? Então aqui, aquele métodozinho de sempre, a gente vai dar um private add only, chamar o nosso Prisma, passar aqui, chamando o nosso serviço do Prisma Service, e aqui eu coloquei errado, né? Vou copiar e colar. E pronto. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um const vídeo await. Como eu disse para vocês, eu não vou trabalhar com a validação para saber se o vídeo está sendo duplicado ou não, ou alguma coisa assim do tipo. Então eu vou simplesmente mandar ele criar aqui, porque não vai trazer grandes problemas para a gente. E aqui a gente passa a data, e o nosso data a gente pode receber diretamente daqui. Esse vídeo eu retorno para cá e pronto. Aqui eu tô vendo que ele está dando um erro. Deixa eu ver aqui. Não sei. Eu vou fazer uma desestruturação aqui. Ah, é claro, né? Aqui no nosso data, eu não falei quais são os campos que ele retorna aqui no nosso DTO. E seria... Ops, não é aqui. Aqui, né? No nosso DTO. E o interessante aqui é que ele retorne a nossa... que ele permita que a gente envie as informações que a nossa própria entidade já está pedindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela e aqui eu vou utilizar assim, ó. Vou chamar um extends. Vou chamar um partial types e ele vem de dentro do GraphQL. Acho que é isso. Partial type que vem de dentro do GraphQL. Na verdade, não é partial, é omitir type, tá? Nesse caso aqui, eu tenho que omitir algumas propriedades. E esse cara aqui, eu vindo aqui, passo aqui para ele. E aqui eu passo uma rede de propriedade que eu quero omitir. Ele não importou dali. Vou vir aqui. Vou falar que ele vai voltar uma pasta. Vai chamar nossas entities. Vai pegar entities e vai pegar a nossa entidade de vídeo. E vai pegar o nosso vídeo. E vai injetar ali dentro. E quais são as propriedades que ele vai ignorar? O ID, porque já que a gente está criando uma informação, ele não tem um ID. Ele vai ignorar o created add e ele vai ignorar também o updated add. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que passar um campo, porque eu não posso deixar esse cara vazio assim. O GraphQL vai dar problema. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou só falar que ele vai receber o name, que é uma string, e aqui ele vai ser uma string. Tiro esse cara daqui e pronto. Isso aqui já vai resolver o nosso problema. Aqui no caso do update, o que é que a gente vai fazer? A gente vai receber o ID. E aí aqui o ID, ele é uma string também. E nesse caso aqui, ele também recebe um ID. E pronto. Agora aqui no nosso vídeo, ele está reclamando de argumentos. O que é que a gente vai receber daqui agora do nosso data, do create? É o name, o URL e o user ID.
Então aqui no nosso data, a gente passa o name, o nosso URL, o nosso user ID. Esse cara aqui tá dando um erro, não sei por quê. Delegate, CRUD. Expose Screws Operation Video Module. Ponto create. Claro, não existe, né? Cabeçudo. E se tô querendo criar um negócio e não falo que ele vai usar o método de criação. Só um gênio mesmo. É, aqui eu vou falar que ele vai retornar todos os vídeos. Só que aqui eu esqueci de uma coisa. Ele vai retornar todos os vídeos daquele usuário. Então aqui o ideal é que a gente receba o user ID, que é uma string. E aqui então eu vou usar this.prismaservice.videos.hidemany. E aqui eu vou passar aqui um where. E eu vou passar que ele vai trazer tudo que tiver do user ID. Aqui também envia a mesma coisa. Ops, isso aqui é um objeto, é claro, né? Isso aqui eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Porque aqui ele vai me trazer apenas o ID, apenas um vídeo. Então, find unique. E se eu não me engano, para essa situação aqui, eu posso passar assim. Não funcionou. Então, passo where e eu passo o meu ID aqui. Nesse caso, ele vai trazer para poder fazer a atualização aqui. No Prisma ele funciona também um pouquinho diferente, mas não vou fazer validação de dados. Vou só dar um await is.prisma.video.update e aí ele vai atualizar o meu vídeo e tiver o ID com data.id. E como novos dados, ele vai passar o data. Aqui eu vou retornar também o meu vídeo. E aqui para poder excluir a mesma coisa também. Só que daí aqui, nesse caso, eu não quero retornar nenhuma informação e pronto. Aqui eu vou só passar um delete para ele. E ele vai excluir esse cara aqui. Pronto, justamente isso. Bem simples, sem validação, para não ficar muito comprido aqui o vídeo. Nessa condição aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar os argumentos, porque daqui de dentro eu tenho que extrair o meu user ID. E aqui eu vou passar para ele que ele vai preencher uma informação chamada user ID. E aqui como tipo, ele vai receber o meu ID, já que o user ID é um ID também do... Aqui ele vai passar um user ID. E esse user ID a gente vai pegar ele aqui, ó. User ID dos pontos string. Vou salvar e passar esse cara para cá. Para quem não entendeu o que aconteceu bem aqui, ó, o que acontece? Como a gente quer ter apenas os vídeos que seja relacionado a um usuário específico, então eu estou passando aqui um argumento do GraphQL com o nome de uma propriedade chamada UserID. Ele vai pegar essa propriedade e vai repassar para o meu find_all. E aqui no meu find_all aqui, ó, se você ver bem, eu pego todos os vídeos que tiver um UserID. Eu poderia passar um limite aqui também, mas não vou fazer isso porque a gente não vai criar muitos vídeos, né? Então, para poder depois até lidar com paginação, mas eu não vou abordar nem paginação aqui nessa situação. Isso aqui já está basicamente pronto. Se eu me lembro bem, meu servidor ali está rodando. Deixa eu ver em que porta ele foi iniciado aqui. Localhost 2.3333 barra GraphQL. Bora ver o que vai acontecer. Deixa eu arrastar esse cara para cá. Isso aqui é uma outra coisa que eu estava testando da empresa. Vou pegar aqui o meu find_all, find on vídeos. Na verdade, eu vou pegar um find_all.
Nossa, tudo aqui eu vou precisar de um ID de usuário, né? Porque eu não tenho nada. Eu vou pegar também a URL. Aqui é um token JWT. Ele não precisa de token nessa situação aqui. Ele não tá deixando conectar. Ele não tá deixando aqui conectar uma query find all vídeos. E aqui é no plural, né? E olha só. Esse aqui é porque. Deixa eu ver o que esse cara aqui tá fazendo. É porque aqui eu tenho que passar, é claro, meu user ID, dois pontos, esquema. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Find all. Find all. Eu escrevi isso aqui errado, cara. Por isso que tá dando BO aqui, ó. Vídeo, find all vídeos. Find on vídeos, update vídeos. É por isso que tá dando BO ali. E aqui é um D, é claro. Aqui agora eu passo o meu user ID. E como eu não tenho nada aqui, então por enquanto eu não vou passar nada. Tá? E, ó, você pode ver que ele retornou um array vazio. Justamente porque a gente não tem nenhum vídeo e a gente também não passou nenhum usuário aqui para ele trazer um relacionamento, né? Claro. O que eu vou fazer aqui? Para a gente conseguir testar isso aqui de uma forma bem legal, eu já vou ter que criar logo o nosso resolver também ali para o usuário, para a gente conseguir criar o nosso usuário. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, já que a gente tinha criado, já que esse projeto aqui é de um vídeo um pouquinho mais antigo, e fazer bem assim, ó, criar o meu usuário, pronto. Eu pego o ID do meu usuário, olha só isso aqui, pego o ID do meu usuário, mando ele criar aqui um vídeo, então eu falo que é uma mutation, e aqui eu vou falar que ele vai criar um vídeo. Na criação desse vídeo aqui ele vai retornar o ID e o nome, só para ter certeza que está funcionando certo. Aqui ele vai passar o parâmetro data, o name. O name é Next.js GraphQL. Name de novo não, né? Depois a gente vai ter um URL do vídeo. E aqui, como eu não estou lidando nem com validação de URL, eu vou passar aqui http localhost 3000. Qual é o outro campo ali que a gente precisa? O user ID. E daí a gente vai enviar o nosso ID do usuário que a gente acabou de criar ali. E a gente então vai criar esse cara. Deu um problema aqui. Se eu quebrar assim. Fazer bem assim. Ele deu um erro aqui na URL. URL é assim que a gente definiu aqui. URL é uma string. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse cara. Data name is not defined type. Create video input. Eu não defini a URL aqui. Ele tá falando que eu não defini a URL. Eu defini a URL aqui novamente. URL. E vamos ver o que vai dar diferente. Agora ele tá falando que meu user ID. Oxente. Por quê? Se eu criei tu aqui, cara. User ID. O ID. Vou salvar isso aqui e pronto. Cara, se eu te chamei aqui, justamente era para que eu não ficasse dependente de ter que criar tudo isso aqui, né? Mas já que não funcionou, então você não serve para mim. É simples assim, pessoal. Já que ele não funcionou, ele não serve para mim. Então isso aqui eu removo. Isso aqui também eu removo. Ele tá dando um erro.
Vou dar aqui um stop, um start novamente. Vamos ver aqui. Data. User ID. Video create. User ID. Bom, vamos lá. Vou vir aqui agora. Mandei. E veja bem qual é o BO que ele deu aqui. Prisma Service. No momento da criação. URL, user ID. Vídeo. For key. Será que a minha migração no banco de dados tá errada? Será que a minha migração no banco de dados está errada? Ele deu um erro de for key. É isso que dá, pessoal. Não vamos testar antes a aplicação para poder apresentar para vocês se o estatuto funcionando ou não. Mas aqui nesse caso, ele deu um erro de for key. Eu vou ter que entender o porquê disso aqui. Eu vou usar o meu field, que é uma string, e ele vai fazer referência à coluna de ID lá do meu usuário. Aqui tá tudo certo. Será que eu não cheguei a criar o meu usuário? Prisma Studio. Será, Prisma, que tu não criou o meu usuário? Deixa eu ver. Ó, criou sim. Vou pegar o meu ID aqui. Vou deixar o meu vídeo aberto ali. Eu mandei meu e-mail, né, cara? Não vai funcionar, né? Olha lá, criou o vídeo. Eu vier aqui dar um refresh. Olha lá, ele criou o vídeo. Pô, tá certo, né, cara? Tu que tá vacilando aí. Então aqui pro meu user ID, para poder trazer todos os vídeos que eu quero lá do GraphQL, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu user ID aqui novamente e vou enviar ele aqui. Olha lá, ele trouxe meu vídeo com todas as propriedades que eu preciso. Aqui, agora o que acontece? A gente já começou a lidar com isso aqui, começou a ficar legalzinho da forma que a gente quer. Agora, com isso aqui também a gente já consegue pegar um único vídeo, consegue atualizar um vídeo e por aí vai. Mas agora, como a história aqui ainda não acabou, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu esquema, no meu CRUD de usuário e agora criar o meu resolver do GraphQL, tá? Isso aqui daqui a pouco eu vou repassar aqui para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo. Só vou passar aqui rapidão, ó. Lembra que a gente passou aqui um user ID? Aqui nas nossas consultas GraphQL, o que eu passei? Eu passei um user ID. Nesse caso aqui que eu renomeei para data, por exemplo, e o nosso vídeo aqui no momento da criação ele vai esperar um objeto data, se eu tivesse colocado aqui batata ou sei lá, qualquer outra coisa igual o próprio GraphQL sugeriu, bem aqui no momento da criação do vídeo eu teria que colocar o nome que foi definido lá. Por exemplo, o exemplo que eu dei de batata, né? Batata, pois é. Se lá se chamasse batata, eu teria que mandar batata aqui. Então é justamente para isso. Eu prefiro aqui então seguir o padrão. Eu gosto do nome data ou input, tá? Porque eu sei que são dados de entrada para criação de alguma informação, independente ela do que seja. Então é um padrão que eu gosto de seguir e seria interessante você seguir isso também. Mas isso aqui não é uma via de regra, nada desse tipo, tá? Então vamos lá. Aqui agora, como o nosso usuário, o nosso CRUD de usuário aqui, ele está bem mais simples e vai ser bem mais fácil da gente lidar com ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, novamente, vou dar um next-h para ver o que é que a gente tem aqui de recursos da CLI que a gente pode usar. E um dos recursos aqui é criar somente um resolver e não um CRUD inteiro. Por quê? Porque a gente já tem um CRUD de uma API REST aqui. E a única coisa que eu preciso é de um resolver GraphQL para poder resolver as minhas requisições ali e criação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um next generate, colocar a letra R ou a palavra resolver aqui para ele criar um GraphQL. E eu vou falar que ele vai se chamar users
justamente o nome dessa pasta aqui, porque ele vai criar um resolver lá dentro para mim. Olha só, dei um enter, ele já criou um resolver aqui e já criou também as definições aqui para a gente fazer teste. Aqui eu vou fechar, veja bem, aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Esse resolver, ele vai ter um constructor e esse constructor ele vai usar o nosso serviço aqui embaixo. Porque se a gente já tem um serviço pronto, por que eu vou criar novamente, não é? Então é justamente para isso aqui que esse cara funciona. Então eu vou dar ali um private, read only, vou dar um user service, se eu não me engano tá user services, né? Users services, então aqui também eu vou renomear para users. E aqui a gente vai fazer todo aquele negócio. Vou dar um async create, vou dar um return is.userservice.create. Por enquanto eu vou deixar somente assim. Aqui também eu já vou fazer tudo assim, ó. Não sei quantos métodos eu defini ali. Então aqui eu vou colocar um find all. Vou falar que ele vai ter o find on. Vou falar que ele vai ter um update. E vou falar que ele vai ter um delete. E pronto. E esse cara aqui sai fora. E um delete. Pode ver que a gente acelerou aqui um pouquinho. Acelerou um pouquinho não, né? A gente acelerou um montão. Aqui ele tá dando o erro por quê? Porque aqui tem essa tipagem, né? E qual é a tipagem que ele recebe? É justamente essa daqui. Então eu pego o meu data e passo ele para cá. Ops, não é aqui, né? É aqui, ó. Data e passo ele justamente aqui. E repasso o meu data lá. Vou salvar esse aqui e pronto. Aqui no caso do update também a mesma coisa. Então aqui do meu update vou passar para ele. Não é aqui. Na verdade, aqui também, né? Vou passar aqui para ele que ele vai receber o data. Vou pegar meu update de lá. Mas aqui, de fato, o meu método aqui, ele recebe um ID. Ele já é um pouquinho diferente. Isso por quê? Porque aqui no API REST, veja só, ele recebe como parâmetro no meu update um ID. Então esse ID vem via parâmetro e é, não vem dentro de um body, por exemplo, da requisição. Isso aqui não está errado, tá? Seria o mais correto possível, tá? Para a gente lidar com a API REST. Mas aqui pro lado do GraphQL, isso aqui também não vai ter problema nenhum, porque a gente consegue resolver isso aqui com parâmetros. Então, se a gente verificar bem o exemplo do como é que o resolver daqui funciona para a questão de criação, veja bem. Aqui no resolver de criação, ele pegou o quê? Mutation, vídeo e passou um nome para ela e falou que ela pode ser nulo. Depois ele pegou um argumento e passou o nome para esse argumento de data e recebe os nossos datas. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai dar um mutation, que vem de dentro do GraphQL, e ele vai ter uma tipagem. Por enquanto eu vou colocar que ele é uma string só para não dar erro. Aqui o name, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar que ele vai se chamar create user. E ele pode ser nulo também. E ele pode ser nulo. Tudo bem? Por que eu criei aqui string? Porque a gente ainda não tem a entidade justamente parecido com o do gráfico dos vídeos aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou só copiar esse aqui e colar aqui para poder acelerar, para a gente não perder muito tempo. E aqui eu vou só renomear para user. Aqui também eu vou renomear para user. Esse cara aqui, a gente não vai receber mais user, o vídeo, a gente vai receber o user, e aqui, user Prisma. Aqui a gente vai também fazer todas aquelas implementações que a gente tinha feito anteriormente. Tá dando um erro aqui. Incorrect interface.
Ah, é claro, né? A gente não tem isso aqui, não tem isso aqui, mas a gente tem o e-mail e a gente tem o password. Isso aqui a gente tira daqui e a gente vai passar um field e vai falar que ele é do tipo string. Esse cara aqui também, a gente vai falar para ele que ele é do tipo string, só que aqui é string com a palavra maiúscula. E pronto, justamente isso aqui. Só que aqui ainda tem uma questão interessante. Quando a gente recebe a nossa informação, lá quando a gente recebe a requisição do usuário, ele não envia um password hash, ele envia somente um password, não password hash. Nesse caso aqui, teria como fazer uma nova tipagem, uma redefinição para a gente renomear esse cara da forma correta, porque a gente recebe um password para depois, a gente, quando for salvar no banco de dados, a gente fazer o hash desse password e salvar lá dentro. Então o que eu vou fazer? Eu não vou pegar essa tipagem aqui do Prisma, do Prisma, realmente do Prisma, e vou falar que ele vai continuar apenas recebendo um password aqui nessa situação. Aqui agora, em Create User, tá certo? A única diferença aqui é que agora eu sou obrigado a passar os fields do GraphQL, porque senão ele não vai reconhecer essa tipagem aqui. Justamente isso. Aqui em Update, a gente não está passando nada. Eu acho que é porque a gente não chegou a usar o update lá do usuário, né? Não me lembro. Acho que a gente não usou. Mas deixa eu ver. A gente não está usando. Se der problema, a gente define nem que seja um campo aqui, um nome, deixando como opcional. Mas por enquanto a gente vai deixar simplesmente assim. Aqui já está tudo certo, o usuário e tal. Ah, na verdade isso aqui estaria realmente certo, pessoal. E eu vou explicar para você. Eu que vacilei aqui, tá? Eu vou explicar para você. Porque isso aqui é o retorno do nosso usuário. E o nosso usuário retorna um password hash. E na verdade, se você ver bem, a gente nunca deve retornar a senha de um usuário, tá? Mas para esse caso aqui e exemplificação, eu vou deixar assim e tá tudo certo. Agora, vou continuar aqui. E o que que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui. Esse cara, ele vai receber um user. Esse, esse resolver aqui também, ele vai receber o user, tá? Ele vem de dentro de entities. E aqui, agora, ele vai ter uma query que vem de dentro do Next GraphQL. E esse cara aqui, ele vai receber muitos usuários e o nome dele vai se chamar find all users. Find all users. Esse cara aqui também. Eu vou copiar esse aqui e colar lá embaixo para a gente acelerar um pouquinho, que esse vídeo aqui vai ficar bem grande. Ele vai retornar apenas um único usuário. E aqui é um find on. E esse cara aqui eu vou deixar no plural. Ele vai receber um find on. Ah, tô esquecendo dos argumentos aqui, né? Aqui eu vou passar os args do GraphQL. Nesse caso aqui, ele vai receber data. Aqui, para todos os usuários, eu não preciso. Mas aqui eu preciso do args. E ele vai receber um ID. E esse ID, ele vai ter um tipo. E esse tipo vai me retornar um ID. Então aqui, agora eu pego o ID e falo que ele é do tipo um string. E aqui agora eu falo que ele vai receber um ID. Pronto. Tá ficando bem extenso, né? Isso aqui também, para poder acelerar, vou falar que o nosso update aqui, ele é uma mutation. Ele vai retornar um usuário, mas aqui ele vai ser um update de usuário. Aqui os nossos
argumentos, ele vai receber um data, mas aqui eu vou pegar o meu data.id. E justamente como eu tinha mencionado anteriormente, aqui no meu user update, eu posso passar para ele um ID, que é uma string, e ele vai receber um field, e esse field vai ser do tipo ID, justamente para a gente conseguir pegar esse cara aqui. Aqui agora, vou repetir isso aqui também aqui pro delete, mas só que aqui a gente vai dar um delete, pode retornar nulo. Aqui ele vai receber um ID, e olha só o que eu vou fazer. Vou pegar justamente esse aqui, ó. Ele vai receber simplesmente um ID, e esse ID vai ser repassado lá para baixo, para o nosso método, porque a gente quer deletar o nosso usuário. Só que aqui ele está dando um erro, ele é remove aqui. Aqui é remove, não delete. Mas tudo bem, aqui também eu vou colocar remove. E pronto. Isso aqui seria o nosso resolver GraphQL para o usuário. Se eu vier aqui olhar o meu servidor, isso aqui é para estar rodando legalzinho. Deixa eu ver. Ele tá dando um erro no GraphQL. Tá, beleza. Isso aqui é o seguinte. Se eu vier aqui nas minhas entidades do usuário, deixa eu ver aqui para não falar besteira, né, pessoal? Create user DTO data decorator wish appropriate decorator. Fala que não tem uma propriedade extend class. Deixa eu só verificar aqui. Ah, entendi. A gente teria que passar esse decorator aqui, ó, para esse cara, para ele entender que ele é do tipo GraphQL, senão ele não vai resolver. Então a gente passa esse cara para cá também, esse cara para cá também. Então tudo aqui, pessoal, no Next.js a gente lida com decorator. Agora aqui com o GraphQL você tá vendo que a gente tá lidando ainda mais com decorator. Ah, você pode ver que o erro sumiu, era justamente faltando um decorator aqui. Que ele tá falando que que essa classe aqui é um tipo de entrada de informação do GraphQL. É isso aqui que a gente precisa. Se eu olhar aqui para dentro do meu esquema do GraphQL, ele também já criou o user aqui, ó. Você pode ver que ele tem um ID, name, e-mail, password, hash. Aqui também tem o do vídeo, né? Mas aqui também tem as mutations, ó. E olha só, as mutations ele criou aqui, ó. Create user DTO. Já por causa do vídeo, ele criou aqui, ó. Create video input. E aqui, pessoal, tem uma coisa que eu não tinha passado para vocês, ó. Veja bem. Esse cara aqui, ó. Create user DTO. Por que que ele definiu esse nome? Quando eu passei esse decorator aqui, ele viu o nome da classe, pegou o nome da classe e criou lá dentro do meu esquema. Mas isso aqui é opcional. E eu posso passar um nome para ele bem aqui, ó. Create user input. Justamente para ele seguir esse padrão aqui, ó. Create video input. Se eu salvar isso aqui agora, voltar aqui para o meu esquema e veja lá, ele já renomeou Create user input. Aqui no caso do meu update, também eu posso fazer a mesma coisa. Update user input. Justamente isso. Você pode nomear os seus inputs aqui dentro. Voltando aqui, o que a gente agora pode fazer? Eu posso vir aqui, fazer uma mutation. E agora eu vou criar o meu usuário. Pode ver. E aqui, é claro, ele recebe data. Esse usuário aqui, ele pode retornar um ID, um name e um e-mail. E aqui para esse cara, eu posso enviar um name. Eu vou colocar aqui Silva, porque acho que eu já coloquei Ediano, né? Name, vou colocar certinho. E-mail, vou colocar um e-mail fake aqui. silva@gmail.com. E um password, eu vou colocar aquela senha bem difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou mandar criar, ele criou. Se eu vier aqui no meu Prisma, na minha entidade de usuário, olha só, já tem 2 usuários. Um chamado Silva e o outro chamado Ediano. O que eu vou fazer aqui agora? Se eu vier aqui agora no meu Fardial vídeos, pode ver, ele está me trazendo apenas um vídeo. Vou mandar ele criar um outro vídeo, mas só que dessa vez eu vou mandar ele criar um vídeo com o usuário Silva ali. Eu vou mandar ele criar esse vídeo aqui. E aqui eu vou falar aqui, ó, com Node.js é top. Bora lá, se eu vim aqui na minha entidade, veja bem, ele criou aqui. E por que eu fiz isso aqui? Porque a gente agora vai fazer um teste justamente de relacionamento entre... Como a gente está lidando, na verdade, com relacionamento entre tabelas no nosso banco de dados, pode ser que em algum momento você queira consultar muitos vídeos ou um vídeo e já traga também a identidade de quem é aquele usuário. Por exemplo, trazer aqui, ó, o user. E aí você pegaria aqui o nome, na verdade é name, né? E o e-mail. Tem como fazer isso aqui? Tem sim, você pode trazer. Inclusive em APIs REST, você traz essas informações aqui. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? Seguinte, aqui, olha só isso aqui, galera. Isso aqui é uma sacada, tá? Para vocês aí não quebrarem cabeça. Inclusive, o que eu vou mostrar para vocês aqui vai reduzir e muito, vai melhorar e muito, na verdade, o desempenho das consultas GraphQL de vocês, tá? Vou até deixar a documentação do Next aberta aqui de novo, que eu tinha fechado ela sem querer. Vou deixar aberta aqui em GraphQL, em Resolvers. Deixa eu procurar aqui, que eu vou mostrar para vocês já já o que é que eu vou fazer. Pronto, já encontrei. Já encontrei ali. Então, vamos lá, ó. Vou colocar um cenário que não tá errado, mas que eu não recomendaria para vocês. Tudo bem? Imagine que vocês queiram trazer de lá de dentro das suas consultas GraphQL o usuário justamente igual eu tinha passado. Foi onde que eu tinha feito aqui? Será que eu apaguei? Acho que eu apaguei. Ah, não tem problema não. Acho que é porque a tipagem aqui não... Não sei, já já eu faço de novo. Inclusive, deixa eu fechar tudo aqui, porque não vai fazer sentido nenhum. A gente tem esse cara aqui que ajuda a gente. Bora lá, eu vou fazer aqui novamente, né? E sem querer. Add ao vídeos. Vou pegar todos os vídeos, que vai ser bem melhor. Vou já passar ali meu user ID. Nessa situação, posso passar qualquer usuário, que não vai fazer diferença nenhuma. E aí, imagine que eu pego ali o meu ID, meu name do vídeo, a URL e o meu user ID. Vou mandar consultar, veja bem, trouxe exatamente o que eu esperava. Agora, o que acontece? Normalmente, quando a gente quer trazer a informação do usuário, o que é que a gente faria? Aqui nas minhas entidades do GraphQL, eu poderia simplesmente vir aqui e passar para ele que ele vai ter, que esse vídeo vai ter um usuário e esse usuário ele é do tipo usuário. E quem é esse cara do tipo usuário? Ele é de lá da minha entidade do GraphQL. Ele não é aqui do Prisma. Então eu tenho que importar ele aqui do local certo. Então vou dar um import user from. Vou voltar algumas pastas aqui. Vou entrar lá na minha pasta de user, entidades /user. Esse cara aqui. Só o fato de eu fazer isso aqui, se eu vier e atualizar e começar a dar um enter aqui, ó, ele já deveria começar a aparecer aqui que eu poderia usar a minha entidade de usuário. Tá? Mas aqui qual é o problema? Em algumas situações, pode ser, e nesse caso aqui ele não vai realmente mostrar, que em algumas situações o que acontece? A gente fala que além da gente retornar o usuário aqui, retornar o vídeo relacionado a esse usuário, a gente também quer incluir todos os usuários. E cara, sinceramente, fazer isso aqui na consulta, onde eu estou trazendo todos os vídeos, não é legal, tá? Em API REST, às vezes a gente tem que fazer isso aqui.
Às vezes, a gente tem que fazer isso aqui. Mas é aí que o GraphQL entra. Ele consegue lidar com esses includes aqui de uma forma muito fácil, para que você não gaste o processamento lá do seu banco de dados, não gaste memória, não gaste recurso com consultas que você às vezes não vai nem usar. Porque observa só, nessa situação aqui, eu não estou usando a consulta, eu não preciso saber quem é o usuário, só preciso saber o ID do usuário. Entendeu? Não preciso saber quem é o usuário. Mas vamos supor que a gente nem o ID do usuário queria saber. Pronto, olha só. Ele só me fez essa consulta aqui e me retornou rápido, limpo e pronto. Mas e se depois o cenário muda? E se você precisar justamente do user aqui? Se você realmente precisar do user aqui e precisar das informações, como ID, name e e-mail. Aí você pode ver que a nossa consulta aqui ela vai quebrar e não vai trazer. A gente, para poder resolver isso aqui, a gente faz justamente isso. A gente vou remover isso aqui daqui, né? Porque isso aqui não seria o ideal. Mas aqui na minha entidade aqui, ó, de vídeos, eu posso passar aqui para ele que ele vai ter essa tipagem aqui. Ele pode me retornar o users. E ele vem de dentro dessa entidade. Mas aqui no meu resolver GraphQL, o que eu vou fazer? Eu vou dar um async aqui. Vou chamar um método de user. E aqui, o que eu vou fazer? Voltando aqui para minha documentação. Aqui em Resolvers, ele tem esse field aqui, ó, Resolve Field, que é justamente que facilita que a gente resolva esses problemas de includes. Eu vou arrastar isso aqui ali para outro monitor e aí eu vou explicar exatamente o que é que a gente vai estar criando. Primeira coisa, aqui no nosso serviço, eu vou criar um novo método, é claro, e eu vou chamar ele de user. Esse user, ele vai receber um ID, que é uma string, e ele vai me retornar um this.prismaservice.user.idOnic. Vou fazer um await no meu ID. Somente isso, porque daqui de dentro eu quero retornar somente o meu usuário. Do lado do meu resolver, já aqui do lado do meu resolver, eu vou dar um retorno e vou fazer um this.videoservice.user, passando o meu ID para ele. E esse ID ele vem daqui de dentro. E como é que a gente vai passar esse ID aqui? Aqui para o GraphQL a gente tem que passar um parâmetro. Na verdade não é um parâmetro, é um parente, tá? Aqui na verdade a situação muda. A gente vai receber um parente. Esse parente vai ser um user e ele vem de dentro do nosso user, porém de lá da nossa entidade de usuário. Veja bem, agora aqui eu teria que corrigir esse caminho, // user / entidade / user. Ele é justamente esse cara aqui. E aí aqui eu passo para ele que ele é o user.id. Simplesmente isso. Mas para poder isso aqui funcionar de vez, o que eu faço? Eu tenho que passar um resolver field. Eu passo um decorator para ele. Falo para ele qual é o nome. Eu não precisava porque automaticamente ele iria pegar esse nome aqui. Mas eu gosto de nomear ele aqui para ficar bem explícito qual é o tipo dele, qual é o nome dele. E aqui eu vou falar para ele que ele vai me retornar um do tipo user. Quando eu salvar isso aqui, você pode ver bem que esse resolver field ele veio dali de dentro do next/GraphQL. E esse parents também veio de dentro do next/GraphQL. Isso aqui sim, pessoal, seria o mais ideal para a gente trabalhar com esse tipo de include. Porque é o seguinte, se eu não preciso do usuário, ele não vai entrar aqui. Se eu precisar, ele vai entrar aqui, vai fazer a consulta e vai me retornar o usuário como deveria. Vamos fazer um teste? Vou arrastar novamente aqui o meu playground e vou fazer uma consulta. Olha só. E por que falhou? Vou dar uma F5 aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se isso aqui vai... Ele pegou meu user. Você pode ver que já tem ali a definição de página. Tem um ID.
tem o name e tem o e-mail. Se eu mandar ele consultar, ele falhou. Cus not field. Será que eu tenho que passar alguma coisa aqui de especial para o meu field? Bom, vamos descobrir o que é que a gente está recebendo aqui. Console.log, famoso console.log, a gente passa o ID para ele. Se eu vier aqui, fizer a requisição, vou arrastar ali para outro monitor. Veja bem, eu recebi o ID. Só que esse ID, ele vai me retornar o usuário e o usuário ID. Eu recebi o ID. Olha só, interessante aqui, ó. Eu recebi o ID com final 2A. E na verdade, o usuário responsável pelo vídeo que eu estou consultando, ele é o 97. Ele não traz o 2E. Então aqui, deixa eu ver aqui essa documentação do GraphQL novamente. Resolver fields, user. Vou retornar todos os usuários. Só que eu digitei o nome desse cara aqui errado. Não, tá certo. This.videoservice.user. Eu vou dar um console.log user pra gente ver o que é que tá vindo dali de dentro. Mandei consultar e veja só. Ah, entendi, pessoal. Eu fiz uma caquinha aqui. Eu tô enviando aqui o vídeo, tá? Nesse parênteses aqui eu tô enviando um vídeo. Então eu pego o meu vídeo ponto, opa, tá errado aqui, né? Meu vídeo ponto user ID. Isso aqui, agora sim isso aqui vai dar certo. Se eu vier aqui agora, vir pro meu playground ali e mandar ele consultar, veja bem. Ele trouxe o meu user, trouxe meu ID, name e e-mail. Ou seja, ele trouxe essa parte de relacionamento. Se eu não preciso de alguma informação específica, simplesmente ignoro, a requisição fica menor. Se eu não preciso disso aqui, aí eu não vou ter nem requisição do tipo como se a gente estivesse usando include. E você pode ver que ele é bem rápido, né? Apesar do nosso banco de dados aqui estar em localhost e não ter concorrência com ninguém aqui. Mas, de fato, isso aqui é a forma, os resolvers, resolver fields aqui do GraphQL, seria a forma mais correta de você lidar com includes dentro do seu banco de dados, com os relacionamentos do seu banco de dados. É ele que vai ser responsável por pegar tudo isso aqui e fazer essa tratativa, minimizar aí as suas requisições. Até porque se você precisa de uma informação, traz. Se você não precisa, não tem por que trazer. Agora imagina, isso aqui está acontecendo o tempo todo aqui dentro do seu find out, do seu find on, trazendo os usuários. E você não precisar o tempo todo dos seus usuários aqui, do retorno dos seus usuários. Então é justamente esse resolver field aqui, ó, resolve esse probleminha aí pra gente. Aqui, da mesma forma, poderia fazer um contrário. Vir aqui, criar um resolver field aqui dentro e pedir para que, na hora que eu estiver consultando meu usuário, como opcional, eu poderia trazer todos os vídeos que aquele usuário tem. Recapitulando o que a gente fez aqui, esse vídeo ficou bem grande aqui, você pode ver que a gente teve alguns erros, mas eu deixei aqueles erros ali justamente para a gente ver como é que a gente faria para resolver esse tipo de problema. E como você pode ver aqui também, veja bem, a gente vai voltar aqui novamente no nosso GraphQL, Schema GQL, e a gente pode ver toda a estrutura que ele foi criado aqui pra gente. E a partir desse aqui a gente pode compreender melhor como é que o GraphQL cria as nossas tipagens aqui, os nossos inputs, as mutations, as queries e por aí vai. Mas enfim, pessoal, eu vou só recapitular aqui rapidão o que a gente fez. Vou fechar isso aqui para poder ficar mais simples. Então vamos lá. Primeiro,
Eu tinha criado um novo model aqui de vídeos com relacionamento para usuários e ter criado a migração ali dentro do nosso banco de dados, e ele criou as tabelas. Depois disso, a gente instalou as dependências do GraphQL e criou um model de configuração do GraphQL. E olha só, esse model é bem simples, a gente passou ele aqui, o model o GraphQL model, passando um for root e passando algumas configurações bem simples para ele, como o drive, playground e aonde ele vai gerar o arquivo de esquema. Esse GraphQL model ficou injetado aqui dentro dos imports do app module automaticamente. Depois a gente criou um CRUD diretamente com a CLI do Next para poder ele gerar os nossos resolvers e os nossos services ali para poder lidar diretamente com o GraphQL. Isso também ele criou a nossa entidade de vídeo aqui. A gente só passou a tipagem das informações que ele poderia retornar do nosso banco de dados. E a tipagem a gente reaproveitou a implementação que vem do nosso vídeo Prisma. Nesse meio a gente também pegou os nossos DTO, que são as nossas informações de entrada, para a gente criar as nossas informações dentro do banco de dados, que no caso é o nome, o URL e o User ID. Para o update aqui a gente só precisava do ID do vídeo para a gente fazer o update. Aqui já do outro lado, para poder fazer o caminho inverso, a gente acrescentou um resolvers aqui para os usuários, porque como esse projeto aqui já era um pouco mais antigo e ele tinha já um CRUD REST aqui, a gente só acrescentou um resolver GraphQL para poder lidar com isso. A gente nomeou aqui também todos os métodos e argumentos de entradas do GraphQL. Depois disso, a gente acrescentou uma entidade para poder retornar as informações aqui do nosso banco de dados, do nosso usuário, justamente reaproveitando a implementação com o user do Prisma, que veio de lá de dentro do próprio Prisma. Aqui no nosso DTO, a gente repassou um decorator para ele, input, e esse decorator, esse input type aqui, a gente nomeou ele para ele ter um nome diferente dessa classe aqui. Porque essa classe a gente está usando para a API REST e também para o GraphQL. Mas isso aqui já resolveria para ambos os casos, mas eu só deixei nomeado assim para ele seguir um padrão de construção de esquema do GraphQL. Então, aqui em update também, a gente usou um input type nomeado. Então, para poder só fazer a diferenciação ali, mas não teria problema nenhum se não passasse nenhum nome, ele iria gerar um tipo de entrada lá com esse nome aqui, um input, né? Mas, enfim, pessoal, é isso aqui. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim. Tem muitas outras coisas que a gente pode trabalhar ali com o GraphQL para poder melhorar nossas consultas. Inclusive aqui dentro, para a gente lidar um pouquinho com a segurança do das nossas consultas quando a gente trabalha com token JWT, para não ficar muito exposto. O próprio Next.js tem algumas informações de guards ali para você lidar com o GraphQL, ele tem as próprias configurações, isso já resolve, mas aqui tem um esquema a mais, de uma segurança a mais que você pode inserir aqui dentro e configurações. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que todos vocês contribuam aí com o canal. Se inscreva, dê um like ou compartilhe esse vídeo aí para um amigo que precisa entender um pouco mais como o GraphQL funciona ali por baixo do pano dentro do Next.js. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui.